Meus amigos, estamos na quarta temporada, no episódio 2, episódio final, porque essa temporada é enxuta. O tema é muito exclusivo, então ela é bem enxuta. Hoje nós vamos tratar, então, da parte final do imposto de transmissão de bens imóveis. Então, no primeiro episódio, nós tratamos de como essa imunidade acontece. Como que eu faço para merecer e para utilizar esse benefício da legislação constitucional. E agora eu vou dizer para vocês como que a gente precisa de também estar atento para aproveitar os benefícios da lei na desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica. Então, nós já entendemos que nós podemos criar uma empresa nos valendo de bens imóveis. E nós transmitimos esses bens imóveis para esse CNPJ e constituímos a sociedade cofre, a sociedade patrimonial da família, ou a sociedade da nossa atividade regular, qualquer que seja a nossa atividade. E quando a gente extingue a pessoa jurídica por algum motivo, por alguma razão, é necessário que a pessoa jurídica seja extinta, na desincorporação do patrimônio, ou seja, ao tirar o patrimônio do CNPJ e trazer esse patrimônio de volta para o CPF, nós temos amparo legal para que esse ato também não produza efeitos de gerar o imposto de transmissão de bens imóveis, porque nós estamos fazendo a desincorporação do patrimônio lá da pessoa jurídica. O artigo 36 do Código Tributário Nacional, eu vou ler para vocês, ele é pequenininho, mas é muito interessante, porque nós vamos ter que fazer um cotejo, nós vamos ter que fazer uma comparação desse artigo com um outro artigo da Constituição Federal. Esse artigo 36, ele diz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo seguinte, imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior que trata do ITBI. Quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. Então, quando eu levo o patrimônio para criar a sociedade, eu não tenho a incidência do ITBI. Inciso 2. Quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra. Então, eu tenho a incorporação daquele bem para produzir um outro bem muito maior, um prédio, um edifício, ou a fusão de uma sociedade com outra. Também vai ficar muito mais robusta, muito mais poderosa. É interesse do Estado incentivar esses empresários. Então, o Estado garante essa imunidade. E aí nós temos o parágrafo único do artigo 36, lá do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: o imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso 1, ou seja, para criar a sociedade, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Então, o Código Tributário Nacional está dizendo o seguinte: se eu levo o patrimônio para o CNPJ a fim de criar essa sociedade ou de fazer essa sociedade ficar mais valiosa, quando eu integralizo esse patrimônio lá dentro da sociedade, eu não pago ITBI. Da mesma forma, quando eu volto e faço o caminho inverso, eu também não tenho a incidência do ITBI. Isso está no Código Tributário Nacional, que é muito, muito mais antigo do que a nossa Constituição Federal de 1988. Ok? Então, fiquem com isso na cabeça. Nossa Constituição Federal é de 1988. Esse artigo é muito, muito, muito mais antigo, tá? Porque é do nosso Código Tributário Nacional, que é antigo, tá bom? Então, eu tenho uma cobrança de ITBI que
pode acontecer em alguns municípios e tem acontecido. Deixa eu dar um exemplo para vocês de um caso concreto, de um caso que aconteceu próximo a nós. Seu Antônio e seu Carlos constituíram uma sociedade. O seu Antônio levou para a sociedade um imóvel e o seu Carlos levou o mesmo valor em moeda corrente. Então, a sociedade ela passou a ter um capital social de R$ 200.000. Por quê? Porque o seu Antônio levou um terreno de R$ 100.000 e o seu Carlos levou R$ 100.000 em moeda corrente. Passados anos, o seu Carlos ele saiu da sociedade. O seu Antônio continuou na sociedade. Um belo dia, o seu Antônio resolve também sair e fechar a sociedade. E aí o seu Antônio faz o quê? O seu Antônio faz o movimento de, daquele patrimônio imobiliário, voltar para o seu CPF sem recolher o ITBI. E o município disse, não, porque o seu Antônio, ele levou para a sociedade um valor em dinheiro, e o seu Carlos levou o imóvel, ou vice-versa, se eu fiz confusão. Aquele que levou o imóvel saiu da sociedade antes, e aquele que ficou na sociedade ficou com o imóvel, porque o imóvel, de repente, era a sede da empresa. Aquele que saiu da sociedade tinha constituído a sociedade, participado com o imóvel, mas ele saiu com dinheiro. E aí, aquele que ficou com o imóvel na sociedade, extinguiu a sociedade e fez o movimento de levar o imóvel para dentro da sua pessoa física e o município autuou e ele fez a sua defesa. E a defesa dele é muito robusta, certamente ele vai sair vitorioso. Por quê? Porque, na verdade, o município sustenta que haverá imunidade somente se aquele que levou o imóvel para dentro da sociedade receber esse imóvel de volta, e não o sócio da sociedade. Assim está entendendo o município. Vários municípios entendem dessa forma. Acontece, pessoal, que a Constituição Federal, ela não diz isso. A Constituição Federal, ela diz o seguinte, no artigo 156, compete ao município instituir o ITBI. Ok? Nós já sabemos. Esse imposto, ele não incide no parágrafo 2º, lá da Constituição Federal, está dizendo o seguinte, esse imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de imóveis, que é aquela atividade preponderante que nós tratamos um pouco atrás. Então, olha, a Constituição Federal, ela é expressa, ela diz sem vírgula e sem acrescentar nada e nem diminuir nada. Esse imposto não incide na extinção de pessoa jurídica. Ponto. Então, pessoal, não cabe ao município dar uma elasticidade a esse entendimento. O raciocínio do município não é dedutível. Por quê? Porque não depende de uma operação envolvendo os mesmos alienantes. Para a Constituição Federal de 88, é irrelevante quem seja o destinatário dos bens ou direitos imobiliários quando se extingue a pessoa jurídica. A Constituição Federal não trata dessa minúcia. Quem levou, o CPF que levou o imóvel é o mesmo que tem que receber o imóvel. A Constituição Federal não diz isso. A Constituição Federal diz que, na extinção da pessoa jurídica, existe imunidade. O ITBI não incide naquela operação. Ponto final.
Então, não cabe o município dar uma interpretação mais elástica, muito, muito conveniente, muito, muito oportunista. Não pode, isso não pode acontecer. E se acontecer, nós temos que nos rebelar e nós temos que recorrer, sim. Nós temos que nos valer do judiciário, sim. Então, o imposto, lá no artigo 36 do Código Tributário Nacional, diz que não incide em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica. Então, a disciplina contida no parágrafo 1 do artigo 36 do Código Tributário Nacional é irrelevante para interpretar a operação de transmissão de bens ou direitos decorrentes da extinção da pessoa jurídica. O município não tem o poder de impor mais requisitos que aqueles que já estão constando no texto constitucional, porque o CTN não serve de fundamento normativo para a lei municipal, pessoal. Não serve para a lei municipal divergir da literalidade da Constituição Federal. Essa lei municipal não tem todo esse poder. O poder maior que existe na nossa legislação é da Constituição Federal. Então, não compete ao município estender nada, nada, nada que não seja o que está estritamente e expressamente previsto na Constituição Federal. E o nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já deu uma decisão que eu vou deixar aqui no material para vocês, exatamente dizendo o seguinte: o artigo 36 do Código Tributário Nacional não incide sobre as hipóteses de extinção da pessoa jurídica, mas sobre aquelas de simples redução do capital social, como desincorporação dos bens imóveis ou direitos a eles relativos do patrimônio de pessoa jurídica. Então, se eu estou diminuindo o capital social de uma sociedade, voltando com o patrimônio para a pessoa física, esse movimento não tem imunidade. Por quê? Porque esse movimento, na verdade, não incide sobre as hipóteses de extinção da personalidade jurídica, mas simples de redução de capital social. Então, se houve a redução de capital social e esse patrimônio voltou para qualquer outro sócio, houve transmissão da sociedade, incide o ITBI. Mas, na extinção total da sociedade, a imunidade tem que ser respeitada, mesmo que aquele imóvel tenha sido dirigido ao sócio, que foi o único que restou daquela sociedade, e foi aquele sócio que nem integralizou aquele imóvel no capital social da sociedade. Mas, na extinção da sociedade, se esse sócio é o único que está constando no quadro societário daquela empresa, ele tem que receber o imóvel com a imunidade, sim. A competência tributária dos municípios permite desenhar ou diminuir uma hipótese de isenção, de imunidade, mas nunca, jamais, desenhar ou diminuir uma norma de imunidade constitucional. É isso, pessoal. Então, temos que fazer valer os nossos direitos, respeitar a nossa Constituição e ela, na desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica para a pessoa física por extinção daquela sociedade, ela garante a imunidade nesse movimento de transmissão de propriedade, tá bom? É isso. Chegamos ao final da nossa temporada número 4, que foi breve, mas muito, muito importante para aqueles casos de extinção da personalidade jurídica, por encerramento da personalidade jurídica, garantindo que o sócio receba o patrimônio imobiliário com imunidade, sem ter que recolher o imposto de transmissão de bens imóveis, sem ter que pagar o ITBI. Temos que fazer valer os nossos direitos, sempre, sempre. Até a próxima, um abraço.